5, né? Do versículo 5 em diante. Bem, vamos gravar, né? Já está gravando. Hebreus 1, de 5 em diante. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Que Deus abençoe a sua palavra para nossa instrução aqui. Então, nós vamos orar neste momento e vamos glorificar a Deus pela sua infinita misericórdia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ela vem falar ao nosso coração, vem nos ensinar a respeito das coisas que o Senhor tem manifestado nela, por meio dos que escreveram essa palavra. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles também e pedimos que o Senhor nos dirija em todo o tempo nesta meditação, para que possamos crescer espiritualmente e sermos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Abençoa todos os que estão juntos, agora participando, aqueles que virão a participar, os que ainda serão alcançados por essa palavra, que o Senhor esteja derramando da tua graça abundante sobre a vida de cada um, cada família representada. Nós oramos pedindo a tua sabedoria e o teu discernimento, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante da carta aos Hebreus. Essa carta que é uma carta muito importante, porque ela é uma carta extremamente teológica, né? Uma carta que vem explicar sobre a superioridade de Jesus em relação a tudo aquilo que aconteceu no judaísmo. Então, Deus está se ocupando nesta carta de demonstrar aos judeus como eles viveram um período de tempo que era um tempo anunciador deste tempo que Jesus completou aqui neste mundo, está completando neste mundo por meio também da igreja. E nós encontramos esta mensagem de Deus ao judaísmo por meio dessa carta que um dos apóstolos talvez tenha escrito, mas que a gente
não sabe exatamente quem foi, parece não ter sido, como alguns querem fazer entender, que tenha sido o apóstolo Paulo. Tudo indica que não foi ele, e ele não, não teria sido autor desta carta, porque ele possivelmente já estivesse preso, pronto, perto de sua morte, quando esta carta foi escrita. E a carta é uma carta interessante, porque, como nós já falamos aqui, ela não menciona os destinatários e não menciona o autor. Então, ela é uma carta que, pelo seu teor, nós concluímos que o público é judeu. Pelo seu teor, nós concluímos que o público é o público judeu. São os judeus, os crentes, né? Aqueles judeus que tinham se convertido do judaísmo e que agora estavam se tornando um grupo cristão, se tornando um grupo verdadeiramente crente em Cristo Jesus. Mas eles tinham algumas dificuldades, e nós sabemos que essas dificuldades se manifestaram desde o início, né? Infelizmente, essa carta mostra exatamente isso, né? Que eles, desde o início, tinham dificuldades grandes em relação a permanecer no cristianismo, né? Essa carta, portanto, fala da última mensagem de Deus ao judaísmo. E demonstra, nesta carta, que Cristo é autor e mediador de um novo concerto. O concerto feito com Moisés, Deus, por meio de anjos, entregando a lei a Moisés, foi um concerto que durou aproximadamente aí quase 1.500 anos, e foi um concerto mediado pela lei de Moisés. Mas Moisés era o legislador desse conceito, desse concerto, dessa aliança com o povo de Israel, que era fundamentada na prática da lei. Agora, Jesus Cristo vem, porque a lei não tinha por objetivo, nem tinha por competência fazer esse concerto vigorar, porque ela simplesmente revelava o pecado e revelava a necessidade que os judeus tinham de um outro mediador. A lei nunca pôde perdoar pecados. A lei simplesmente demonstrava que os judeus e que nós também somos pecadores. Não é possível a lei demonstrar, a lei revelar e sanar esse problema do pecado. Ela simplesmente mostra que nós pecamos. Então, ela apontava para Jesus, e enquanto ela apontava para Jesus, ela dava símbolos. E um dos símbolos que era utilizado para apontar para Jesus era o cordeiro que era imolado, né? O cordeiro que era sacrificado todas as vezes que alguém pecava e todas as vezes que havia anualmente a purificação, a expiação do pecado. Portanto, a carta aos Hebreus vem mostrar exatamente isso, né? Que há um novo concerto, e esse concerto agora é feito por Deus na sua misericórdia, e ele é estabelecido em cima, não agora de sacrifícios de animais, mas sacrifício do próprio Filho de Deus,
que é feito de uma vez por todas. Um sacrifício que não precisa ser repetido, porque é um sacrifício feito por alguém que tem vida eterna, que dá vida eterna, portanto, ele foi morto uma vez, e essa morte, uma vez por todas, é a morte que purifica de todo o pecado. Então, o texto mostra exatamente a superioridade de Cristo sobre todo o sistema sacrificial, legislativo, moral, espiritual, cerimonial, dietético, tudo que era prescrito na lei de Moisés. E a superioridade de Cristo, portanto, é demonstrada aqui nesta carta. Agora, por que é que está sendo demonstrada a superioridade de Cristo? Porque os judeus viviam ainda querendo praticar, mesmo depois da morte de Cristo, continuar na prática do judaísmo. E estes judeus cristãos estavam numa situação complicada, né? Numa situação complicada, porque eles estavam saindo do judaísmo e eram perseguidos pelos judeus e estavam entrando no cristianismo, que era também perseguido pelos romanos, pelos gentios. Então, eles estavam duplamente perseguidos, e ao invés de melhorar a sua situação, humanamente falando, eles pioraram essa situação. Então, eles tinham esse problema para resolver, né? Não eram bem-vindos ao judaísmo, eles perderam muita coisa no judaísmo, perderam casas, perderam bens, foram perseguidos, tiveram que sair da Palestina, muitos deles, e para os lugares onde eles iam, como cristãos, eles eram perseguidos também, porque apresentavam um outro Senhor agora, que é Jesus Cristo, e eles então estavam sendo perseguidos por servir a um outro Senhor. E essa situação, portanto, é uma situação que nós vamos ver na carta. O autor da carta está exatamente trabalhando essa questão. Ele está dizendo, olha, que vocês precisam entender que há uma situação a qual vocês não podem deixar de considerar. Não podem voltar atrás, porque voltar atrás significa renunciar a Jesus. E renunciar a Jesus é uma situação gravíssima do ponto de vista espiritual. Vocês precisam de ter um cuidado muito grande sobre essa questão. E então, o sistema sacrificial que é apresentado aqui na carta aos Hebreus é um sistema caduco, né? Eles estão apresentando o sacrifício mosaico como realmente algo que caducou e que não é necessário voltar à prática, até porque voltar à prática do sistema mosaico não vai trazer nenhum benefício espiritual a quem quer que seja praticante. E o texto, então, mostra que Deus é quem revela. A revelação é de Deus. O texto que nós lemos na semana passada mostra claramente isso, né? Que Deus falou, o homem não pode conhecer nada de Deus se Deus não se revelar. Deus é quem revela a sua palavra, Deus é quem se revela ao pecador, e Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, por outros meios, e falou também por seu próprio filho ultimamente. Então a revelação começou para com os pais.
e depois, por meio dos profetas, Deus foi falando ao povo de Israel. Esses profetas eram homens que Deus escolhia, capacitava e usava para trazer sua palavra e revelar a vontade de Deus. Homens escolhidos por Deus. Hoje está cheio de profetas aí, né? Nós sabemos que as pessoas se autodenominam profetas e dizem que têm dom de profecia, mas os homens que Deus escolhia e capacitava e usava para trazer sua palavra, revelar a sua vontade, é que eram os profetas verdadeiros. Nos últimos dias, então, o autor está dizendo que nos últimos dias, isto é, no tempo em que ele está escrevendo esta carta, ele que é um tempo especial, iniciado na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e terminando em sua segunda vinda, né? Esse é o tempo do fim. Na Bíblia, nós precisamos entender essas nuances de tempo, porque quando o texto está falando aqui nos últimos dias, está falando exatamente desse período de tempo que vai entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto está dizendo, olha, nos últimos dias, Deus falou-nos e está falando a nós ainda pelo seu Filho. Como é que Deus está falando a nós pelo seu Filho? Deus está falando a nós pelo seu Filho por meio da palavra, a palavra que ficou, né? A palavra que foi dita, que foi ministrada, a palavra que foi entregue por meio dos apóstolos e depois essa palavra que foi ensinada pelos pais apostólicos e pela própria igreja, e que hoje é ensinada. Nós temos uma condição de apostolicidade. Não há apóstolos hoje, nós sabemos disso. Não há apóstolos no sentido original da palavra, né? Não temos mais apóstolos como os 12 que Jesus escolheu como seus ministros. Mas nós temos apostolicidade, ou seja, o ensino que nós apresentamos hoje, ensino bíblico, é ensino apostólico. E se não for ensino apostólico, se não for ensino baseado naquilo que os apóstolos deixaram nos seus escritos e nas suas pregações, não adianta a gente continuar ensinando, a gente continuar aprendendo e a gente continuar praticando. Então, esse texto mostra claramente que nos últimos dias Deus nos falou por meio de seu Filho, foi por meio daqueles que escreveram e aqueles que depois confirmaram a fé que foi pregada pelos apóstolos de Jesus. Então, essa apostolicidade da nossa confissão é uma apostolicidade que fala claramente que nós ainda estamos pregando aquilo que os apóstolos pregaram. É claro que tem muitas igrejas que não estão pregando desta maneira, mas a nossa pretensão é que nós estejamos anunciando a Bíblia dentro dos princípios apostólicos que foram deixados pelo próprio Jesus. Agora, o texto de hoje vai falar quem é esse filho. Os judeus precisavam entender quem era Jesus, compreender claramente quem era Jesus. Jesus não é um personagem igual a Moisés. Jesus não é um personagem igual aos profetas. Jesus não é a rebelde nação de Israel, né? Muitas pessoas estavam confundindo, como se o filho mencionado por Deus fosse a nação de Israel, embora no Velho Testamento a nação de Israel fosse chamada como filho, né? Quando Deus lidava com a nação de Israel, tratava a nação de Israel como filha.
Mas não é aqui esse o caso, não é a rebelde nação de Israel que Deus está tratando como filho. Quem é este filho, então? Ele é, sim, conforme o texto diz, o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas. Então, nós estamos vendo aqui que Deus está mostrando que Jesus, o Filho, é o herdeiro de todas as coisas, ou seja, é alguém que recebe de Deus tudo aquilo que é do próprio Deus, ou tudo aquilo que o próprio Deus criou e estabeleceu. Esse Jesus, esse Filho, é, portanto, sim, herdeiro de todas as coisas e é o filho da mesma essência, da mesma substância e da mesma natureza do Pai. Então, ele não é uma criatura. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus é o próprio Deus. Então, todas as pessoas, todos os seres do universo foram criados, mas Jesus não foi criado, ele coexiste, ele existe ao mesmo tempo com o Pai por toda a eternidade. Ele não é a rebelde nação de Israel e ele é sim o herdeiro de todas as coisas, ou seja, ele é aquele que recebe do Pai tudo aquilo que é do Pai e que é também do Filho. Ele é o Filho, então, da mesma essência, da mesma substância e da mesma natureza do Pai. Ele é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, o texto nos mostra com clareza que nós precisamos entender Jesus como o próprio Filho de Deus, mas da mesma essência que ele, portanto, não filho criado, mas gerado eternamente. Esse é um mistério que nós só vamos compreender na eternidade, mas sabemos que Jesus foi eternamente gerado, ou seja, nunca houve um tempo na eternidade passada, se é que nós podemos falar em tempo, que Jesus não houvesse existido e não fosse da mesma essência, da mesma natureza e da mesma substância do Pai. E coevo, né? Isto é, existindo sempre ao mesmo tempo que o Pai. Então, ele é o Deus Filho, constituído homem e herdeiro de todas as coisas, porque ele foi encontrado na posição de homem para realizar a salvação. Então, quando Deus quis operar aquela salvação planejada desde a eternidade, ele usou o Deus que agora é Deus Filho em Cristo Jesus, que foi constituído herdeiro de todas as coisas, mas que é também o criador do universo. É interessante isso, né? E realmente foge ao nosso entendimento, mas Jesus é também o criador do universo. Se nós estudarmos Colossenses, nós vamos ver que Jesus é aquele por meio de quem foi criado todo o universo. Ele é aquele por meio de quem o universo foi feito, realizado, criado e definido eternamente, né, como o Filho Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo e é o resplendor da glória do Pai, né? E na transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João tiveram uma noção da glória de Jesus quando ele se transfigurou diante deles lá no monte, né, e se revelou ali, na sua divindade, aquela divindade que os discípulos podiam ver, não é? Senão eles poderiam ser até destruídos pelo alto grau de energia da transfiguração de Jesus. Então, ele é também o Criador do universo e é o resplendor da glória do Pai. Né? Se você quer conhecer Jesus, a Deus, conheça Jesus. Aliás, tem uns cânticos que nós cantamos por aí, que são cânticos que não têm fundamentação bíblica nenhuma. Por quê?
Porque fala que a gente quer abraçar o Pai, quer segurar o Pai, quer ver o Pai. Deus é um ser invisível, intocável. Ele é espírito poderoso, espírito invisível, que não pode ser visto pelos olhos humanos, ainda os olhos humanos, salvos e glorificados, que seremos nós depois da ressurreição, nós não podemos ver. A manifestação de Deus que a gente vê é a pessoa bendita de Jesus Cristo, é o Deus Filho, constituído herdeiro de todas as coisas e a exata expressão do ser de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus, porque Ele é o poderoso Deus, o Deus eterno. Ele é o sustentador de todas as coisas pela sua poderosa palavra. Irmãos, é impossível conhecermos bem Jesus e toda a sua capacidade ilimitada e seu poder maravilhoso, divino, sem conhecermos essa carta aos Hebreus. Ele coloca nesse tema aqui, nesse texto, quem é o filho, não é? Então, ele não é a rebelde nação de Israel, não é a Israel que está se referindo quando fala de filho, não é? Ele é o herdeiro de todas as coisas, o filho da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância do Pai. Ele é o Deus Filho, constituído herdeiro de todas as coisas. Ele é também o Criador do universo, é por meio dele que todas as coisas foram criadas. E nós nos lembramos dos textos de Gênesis, né? Do Gênesis 1, e do texto de 1 João, do Evangelho de João, seu primeiro capítulo, e também na carta de Paulo aos Colossenses, quando ele é apresentado como o Criador do universo, o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do ser de Deus e o poderoso Deus, sustentador de todas as coisas pela sua poderosa palavra. Esse Deus, então, é Jesus. E ele é o mesmo Jesus que realizou a purificação dos pecados. Olha só, o ministério humano de Jesus aqui nessa circunstância material a qual ele veio por amor a nós. Ele é o mesmo Jesus que realizou a purificação dos pecados. É só em Jesus que nós temos purificação de pecados. Não há outro meio, não há outro sacrifício, não há outro tipo de manifestação para tirar pecados. Não há obras que tiram pecados, não há sacrifícios, não há nenhum tipo de prática que nos tire pecados. Ele é o mesmo Jesus que realizou purificação dos pecados pelo seu sangue. Foi morto na cruz do Calvário e ali ele pagou todos os pecados e ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é a garantia da vitória de Jesus sobre todas as coisas. Foi elevado às alturas, isto é, ele foi restituído ao seu lugar de honra, não é? À destra do trono do Pai. Assentou-se à direita da majestade, que é o lugar onde ele estava e está hoje, não é? À direita do Pai na majestade, e tornando-se tão superior aos anjos. Aqui é um outro fator importante, porque Jesus não é um anjo. Alguém já tem uma denominação tida por evangélica que fala, inclusive, que Jesus é o arcanjo Miguel. Não tem absolutamente nenhum embasamento teológico, doutrinário, que possa provar que Jesus é o arcanjo Miguel. Ele se tornou superior a todos os anjos, de modo que aos anjos é ordenado que o adorem. E adorar é somente a divindade, né? Tornando-se tão superior aos anjos, ele, por causa do seu ministério absolutamente puro, ele se tornou tão superior aos anjos porque herdou mais excelente nome do que todos eles.
Ele é Jesus, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele que herdou mais excelente nome do que todos os anjos juntos. Ele é Cristo, e ele é superior aos profetas. Ele é Cristo, é superior aos anjos. Ele é Cristo, é o Filho eterno de Deus, não é criatura de Deus. Ele é Cristo, Deus eterno, juntamente com o Pai. E ele é Cristo, a suprema revelação salvadora do Pai. Isso que o autor da carta aos Hebreus está explicando aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Então, ele está dizendo que Jesus é tudo isso aqui, superior aos profetas, aos anjos, ele é o Filho eterno de Deus, ele é Deus eterno, ele é suprema revelação e salvadora do Pai. Que ele é, portanto, tudo isso, e ele é a demonstração divina que ele é superior a todas estas coisas. A demonstração divina da superioridade de Cristo, porque ele é o Filho, os anjos são seus ministros. O texto que nós acabamos de ler mostra claramente isso, né? Que os anjos são ministros, servos de Cristo. Os anjos, todos os anjos, são ministros, servem a Cristo, eles são servos de Cristo. Eles não são superiores a Cristo, eles são servos. Então, por que nós podemos dizer que os anjos são servos de Cristo? Primeiro, porque a nenhum anjo foi dito, em nenhuma circunstância, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus não disse essa expressão a nenhum dos anjos. Nenhum anjo foi gerado. Nem nós, os seres humanos, fomos gerados. Nós fomos criados. Há uma diferença clara entre gerar e criar. Gerar significa trabalhar e manifestar a mesma natureza. Então, gerar está relacionado com a mesma natureza. Quem é gerado tem a mesma natureza daquele que o gerou. Então, a nenhum anjo foi dito isso. Por quê? Porque os anjos não foram gerados, os anjos foram criados, né? Os anjos não têm natureza divina. Jesus tem natureza divina, mas os anjos não têm natureza divina. Então, Jesus foi eternamente gerado, ao passo que os anjos foram criados temporalmente, né? Num outro tempo que não foi o tempo em que Jesus foi criado. Então, o texto diz, a nenhum anjo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também diz, né, o texto, eu lhe serei pai e ele me será filho. Né? O texto se referindo à geração de Jesus. Então, Jesus é superior aos anjos exatamente por causa disso, porque ele é filho gerado do Pai e ele é da mesma natureza do Pai. E ele é Deus eterno porque ele existe por toda a eternidade juntamente com o Pai. Nunca houve uma oportunidade, um tempo, se nós podemos falar em tempo assim, em que Deus existisse, o Pai e o Filho não existissem. Ele é eternamente gerado, sempre ele existiu e sempre ele vai existir. Um outro aspecto que nos permite ver a superioridade de Cristo é que aos anjos é ordenado que o adorem. Os anjos devem adorar a Jesus. Os anjos devem adorá-lo como o próprio Deus. Quando ele é introduzido no mundo, né? Quando Jesus é introduzido no mundo nesta circunstância agora material, ele é ordenado a ele, aos anjos, que o adorem. E os anjos recebem esta
orientação, essa ordem de Deus para que adorem a Jesus. E então nós vemos isso no Velho Testamento com a manifestação de verdadeiro reconhecimento da divindade do Filho, né? E a eles, então, aos anjos, então, é ordenado adorarem ao Senhor Jesus, ao Senhor, ao Verbo, né? Adorarem aquele que é chamado a segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Jesus. E os anjos recebem, portanto, a incumbência de adorá-lo, e por isso ele é superior a todos eles. Mas a superioridade de Cristo também é uma superioridade determinada pelo próprio Deus, porque o texto diz que Deus faz dos seus anjos ministros velozes, espíritos, né, que são velozes, que o adorem, e velozes como o vento que o servem, e mensageiros, servos, feitos de fogo reluzente. Mas esses anjos, então, são colocados a serviço do próprio Filho e feitos fogo reluzente, ministros que são escolhidos por Deus para servir a Jesus. E dos seus anjos, ele faz esses ministros velozes, como o vento, mensageiros, servos, feitos de fogo reluzente. Mas do próprio Filho é dito que ele é o que está sentado no trono. E diz assim: o teu trono, ó Deus, durará para sempre, referindo-se aqui ao trono de Jesus. Né? O teu trono, ó Deus, durará para sempre. E cetro de equidade, decretos retos, né? De governo reto, de governo justo, é o cetro do seu reino. O reino, falando então do reino eterno de Jesus, que demonstrará equidade, que demonstrará justiça, que demonstrará retidão, tudo aquilo que nós não vemos nos governos humanos, mas que haverá no governo divino, que haverá no governo de Jesus. Então, Deus faz os seus anjos serem ministros desse personagem tão maravilhoso que é o Senhor Jesus. E Deus continuou falando sobre Jesus, sobre a segunda pessoa da Trindade, né? Dizendo dele: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Falando de uma completa aversão ao mal, de um completo domínio do bem, e mostrando claramente que Deus o ungiu com óleo, né, acima dos seus irmãos, óleo da alegria, como nenhum dos teus companheiros. Isto é, mostrando que, mesmo na sua aplicação humana desse texto, né, mesmo no seu modo de trabalhar humanamente esse texto, mesmo quando Jesus está aqui se relacionando e vai se relacionar com com toda a nação de Israel, né? O reino milenário é um reino onde Jesus vai ser rei sobre Israel. Então, ele tem um cetro de equidade, ele é justo e ele é alguém que ama a justiça e que odeia, né? a iniquidade. E por isso Deus, o Deus dele, vai ungí-lo com óleo da alegria, como nenhum dos companheiros
dele, né? Daqueles que já reinaram anteriormente ou que poderão reinar depois. Então, no princípio, o próprio Senhor, Deus, lançou o fundamento da terra. E ele está dizendo aqui que os fundamentos da terra foram lançados também pelo Senhor Jesus. O texto de Gênesis 1 fala exatamente isso, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre a face da terra. E disse Deus, né? Como que Deus criou? Deus criou pela palavra. E por isso João, no seu evangelho, diz que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a criação foi uma criação tripartícipe, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam na criação de todas as coisas. E nós vemos, então, que o poder de criação foi dado ao verbo, não é? Conforme João ensina, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós temos uma afirmação clara, categórica, de que Jesus é verdadeiramente aquele que criou todas as coisas, lançou os fundamentos da terra e ele é superior à criação. Por quê? Porque o texto diz que eles perecerão, né? A terra perecerá, né? Os fundamentos da terra perecerão, mas tu permanecerás. Ou seja, Jesus é superior à criação. E eles envelhecerão. Ele está dizendo que a própria terra, a própria criação, será envelhecida como uma roupa, né? O apóstolo Pedro ensina também sobre isso, que Deus vai fazer novos céus e nova terra, porque os céus antigos que nós estamos vendo e que sob os quais nós estamos vivendo, eles serão enrolados como se enrola um vestido e serão mudados, né? Completamente mudados, conforme Deus vai operar para fazer novo céu e nova terra. Tu, porém, é dito do filho, és o mesmo, invariável, imutável, né? Deus não sofre variação, Jesus não sofre variação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. És o mesmo, os teus anos jamais terão fim. É uma declaração absoluta de longevidade eterna para o Criador de todas as coisas. Então, o texto é muito rico e nos ensina muitas coisas a respeito da pessoa de Jesus. Quem tem qualquer dúvida a respeito da divindade de Cristo, como nós sabemos que algumas pessoas de algumas denominações têm, precisam de ler e estudar esta carta aos Hebreus, porque eles vão ver que jamais foi dito a qualquer anjo, nunca foi dito a nenhuma criatura que ele se assentasse à direita, né? Então, o texto diz assim: assenta-te à minha direita, lugar de honra, até que eu ponha os teus inimigos por esmagados como estrado dos teus pés. Deus está demonstrando, então, que ele vai fazer com que todos os inimigos, né, Satanás e todos os seus anjos e todos aqueles que não receberem Jesus como Senhor e Salvador, serão colocados debaixo dos seus pés, calcados como inimigos vencidos, né? Na verdade, os anjos são espíritos ministradores. Eles são enviados como servos e para ajudar a cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Olha só o ministério dos anjos aqui. Então, não é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é superior aos anjos. O versículo, então, 14 nos diz isso, né?
Os anjos são espíritos ministradores. O que são espíritos ministradores? São seres espirituais que vêm servir. Ministrar significa servir. A quem que eles vão servir? Eles são enviados para servir, para serem servos, para ajudar a cuidar daqueles que são herdeiros da salvação. Quem são os herdeiros da salvação? As únicas criaturas herdeiras da salvação são os homens crentes em Jesus Cristo. Anjo não tem salvação, né? No sentido de que os anjos perdidos, aqueles que obedeceram a Satanás, estão condenados eternamente, não há salvação de anjos. E aqueles que servem a Deus permanecerão separados para Deus eternamente. Não existe, biblicamente, nenhum tipo de salvação para anjos, no sentido de que os que estão perdidos. Eles são ministros, então, de Deus, enviados para servir a igreja. E nós, às vezes, vemos crentes querendo adorar anjos, né? Não que eles não tenham dignidade, eles têm dignidade porque são servos de Deus e temporariamente são um pouco mais poderosos do que nós mesmos. Mas eles são servos da igreja, estão colocados à disposição da igreja para ajudar a cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esse texto fala claramente a respeito de Jesus, a sua superioridade, e demonstra que os anjos são servos, servos de Deus, servos de Jesus Cristo e servos também da Igreja do Senhor. Devem ser tratados com respeito, devem ser tratados com graça, devem ser tratados com um tipo de manifestação de alegria, de respeitoso cuidado, mas eles não são superiores aos homens, nem superiores à igreja. Eles são servos que estão servindo a Deus e que não se bandearam para o lado de Satanás. Aqueles que se bandearam estão condenados. E tem uma coisa interessante que Paulo ensina aos coríntios, que os anjos que bandearam para o lado de Satanás, eles serão julgados, inclusive, pela própria Igreja do Senhor. Muito bem, esse texto, portanto, é o texto que nós usamos para encerrar o primeiro capítulo de Hebreus e mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Jesus é verdadeiramente o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, concluindo, Jesus Cristo é apresentado nesta carta como superior aos anjos. E por meio de quem? A lei. Os anjos deram a lei a Moisés. Jesus é superior aos anjos. Mesmo os judeus imaginavam que os anjos eram superiores porque eles deram a lei a Moisés, mas eles eram criaturas que Deus utilizou para dar a lei a Moisés. Então, o texto nos ensina, o texto de Hebreus, que Moisés recebeu a lei por intermédio dos anjos. Ele não podia receber a lei de Deus por imediata manifestação de Deus, porque senão ele seria destruído, né? Então, a lei foi dada a Moisés e Jesus não é, então, o administrador do sistema mosaico. O sistema mosaico de lei, de legislação, é administrado por Moisés, mas Jesus é, na verdade, o cumprimento cabal, total, do sistema mosaico. E é o fim do sistema mosaico. Ou seja, Jesus veio suprimir o sistema mosaico. O sistema mosaico caducou. Ele não serve mais para
lidar com o pecado. Ele serve, sim, para demonstrar o pecado, para mostrar que nós somos pecadores. Quando a lei diz não matarás, ela diz porque nós matamos. Quando ela diz não adulterarás, é porque nós adulteramos. Então, a lei esclarece, expõe a nossa fraqueza. Mas Jesus vem e ele é o cumprimento do sistema mosaico total. E ele é o fim do sistema mosaico. Nós não temos mais que cumprir para a salvação o sistema mosaico, por quê? Porque Jesus já cumpriu plenamente. Então, por que é que nós obedecemos à lei? Nós não obedecemos à lei para a salvação. Nós obedecemos à lei porque é um princípio eterno e nós já somos salvos, novas criaturas. As novas criaturas obedecem àquilo que Deus determinou. Por quê? Porque elas já são salvas em Cristo Jesus. Uma segunda aplicação é que o texto nos mostra que a superioridade de Cristo é sobre também os anjos, profetas, né? E sobre os anjos e sobre os profetas, e o sistema mosaico inteiro, sobre o próprio Moisés, sobre o sacerdócio levítico, sobre a lei. Jesus está acima de todas estas coisas. Todas estas coisas eram sombras, eram manifestações simbólicas daquilo que viria na pessoa de Cristo e que se cumpriu plenamente na pessoa de Cristo. Ele é apresentado como a revelação suprema de Deus. E por ser filho, herdeiro, criador de todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do ser de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é o poderoso Deus. Então, Jesus deve ser adorado como Deus, né? Por causa disso, porque ele é o próprio Deus. E o texto também nos mostra que ele é uma outra coisa que eu gostaria de, antes de passar para o próximo item, é que qual é a nossa relação com Jesus Cristo? Nós precisamos ter uma relação com ele de Deus, uma relação de criatura com Deus, porque ele é o poderoso Deus e nós precisamos aprender a tratá-lo com reverência, com completa submissão, com obediência inteira de coração. Em terceiro lugar, nós precisamos ver que ele realizou completamente, perfeitamente, a obra da salvação. A obra da salvação foi realizada integralmente pelo Senhor Jesus. Não há nada mais para fazer para ser salvo. Um dia desses eu estava no estudo bíblico na igreja e perguntei aos irmãos, o que é que você precisa fazer para ser salvo? Ficaram pensando, nada. Você não tem nada para fazer para ser salvo. Por quê? Porque Jesus operou completamente, totalmente, definitivamente, para sempre, a sua salvação. Qualquer tentativa que eu tenha de realizar minha salvação ou de ajudar Jesus a me salvar é uma tentativa ofensiva. É a mesma coisa de dizer que a obra dele foi incompleta. Então, nós precisamos entender que a obra da salvação foi completamente, perfeitamente realizada, para que nada, absolutamente nada, né, ficasse na dependência do próprio homem. Graças a Deus que não fica na dependência nossa, porque se a nossa salvação ficasse na nossa dependência em 0,5%, em 1%, nós estaríamos perdidos. Nem o 1%, nem 0,5%, nem nada nós não podemos fazer. Salvação é operada exclusiva e totalmente pelo Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que na dependência do próprio homem, ou de um sistema religioso qualquer, ou de boas obras, ou de bons pensamentos, ou de boas intenções, ou de oração, ou de missa, ou de nada disso resolve o problema. Jesus é o nosso único, perfeito,
cabal, completo, suficiente Salvador. Às vezes a gente fala, Jesus é o único e suficiente Salvador, e a gente repete isso sem saber o que é. O único é porque não há salvação fora dele. Ele é aquele único que foi designado por Deus para ser nosso Salvador. E suficiente, porque não há necessidade de mais nada, não é? Ele é aquele que é plenamente suficiente para nos salvar. Quarto, os anjos são criaturas de Deus, criaturas, que temporariamente são maiores em força e poder do que os homens. Temporariamente, os anjos são superiores aos homens, mas não em dignidade. São superiores em poder, mas não em dignidade. Por quê? Porque eles foram criados por Deus, né? Os homens foram criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e o livro de Hebreus nos mostra que em Cristo nós seremos restaurados ao glorioso destino do ser humano. Então, nós fomos criados superiores aos anjos. Temporariamente, por causa do pecado, nós fomos inferiorizados, mas a nossa dignidade não foi perdida. E é por isso que não tem salvação de anjos, tem salvação apenas daqueles que foram criados por Deus para serem conformes à imagem do seu Filho. Não sei se você já entendeu isso, mas você foi criado por Deus para ser conforme à imagem do seu Filho. Não é como os anjos, né? É como a imagem do seu Filho. Então, nesse sentido aqui, é que nós somos criados por Deus e em dignidade nós somos maiores do que os anjos, porque Deus nos deu esse glorioso destino. E o nosso destino é pertencer completamente, em igualdade de condições, humanamente falando, à família de Deus. Você já pertence à família de Deus? É preciso pertencer agora, hoje, né? À família de Deus. Não dá para pertencer depois que morrer, né? A morte sela o nosso destino. Se somos filhos, se queremos ser filhos, há de ser agora, né? Neste tempo presente, recebendo a filiação em Cristo Jesus. E finalizando, que atitude devemos ter ante a mensagem de Hebreus? Depois que Hebreus nos mostra isso aqui, qual é a nossa atitude diante de Hebreus? À luz do Novo Testamento, qual o papel que os anjos desempenham junto aos crentes, junto às igrejas? No céu, os crentes se tornam anjos quando morrem? Tem gente que fala isso, né? Que virou anjo. Não, nós continuaremos sendo seres humanos, e Deus dá um destino glorioso para nós, superior ao destino dos anjos. E a atitude que devemos ter ante a mensagem de Hebreus, portanto, é entender qual o papel dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores para servir, né? Enviados para servir a favor da igreja, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E junto às igrejas eles estão servindo, eles estão ajudando as igrejas, eles estão presentes nas igrejas, né? E no céu eles estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Os crentes, portanto, não se tornam anjos quando eles morrem. Os crentes, quando morrem, vão para o céu, eles são pessoas, são seres humanos que participam, como Jesus, que é um ser divino e humano no céu, né? Jesus tem a dupla natureza, ele é, ele é um ser de natureza divina e natureza humana, porque ele representa Deus para nós e representa nós, os homens, para Deus. Então, ele tem essa dupla natureza. Então, ele convive eternamente com Deus e conviverá para sempre com os homens. Isso é aquilo que nós aprendemos do texto em Hebreus. E para encerrar,
Qual a relação da igreja com os anjos caídos? Os anjos que obedeceram Satanás. Então, eles terão mais poder do que os crentes? Os demônios têm mais poder do que os crentes? Não, né? A relação da igreja com os anjos caídos é que os anjos caídos estão debaixo da autoridade de Cristo. E quando a igreja exerce a autoridade no poder do poder de Jesus Cristo, ela pode lidar com esses espíritos malignos. E eles serão julgados e condenados, né, pela própria igreja. Paulo ensina aos coríntios que os anjos caídos serão julgados e o juízo será feito pela própria igreja. Os crentes estarão julgando aqueles anjos que perderam a sua posição porque serviram a Satanás. Que Deus nos permita compreender esta palavra, que nos permita entender exatamente aquilo que a sua palavra nos ensina, e que essa carta aos Hebreus possa fortalecer a nossa fé, nos fazer entender o brilho de Jesus Cristo, a sua completa divindade, e nós andarmos em completa submissão a esse eterno Deus, Senhor nosso e Senhor de todo o universo. Deus abençoe a todos nós. Amém. Deus abençoe.